Olá, tudo bem com vocês? Eu estou de volta e hoje falarei sobre o filósofo Nietzsche, mais particularmente sobre uma tese, uma teoria, onde ele critica de uma forma muito ácida a ideia de alma e de imortalidade da alma. Ele estava inserido num contexto muito particular, um contexto que era o contexto da civilização ocidental, em que a história ocidental ia contra o valor propriamente do corpo, da existência concreta. E, num sentido ideal, a civilização ocidental sempre supervalorizou a importância da alma. É por isso até que quando ele discute a morte de Deus, quando ele discute a ideia do declínio da religião, ele está falando não só de ateísmo, ele não está falando só de uma tese antirreligiosa. Ao contrário, ele estava vislumbrando uma sociedade, um mundo, onde a religião não teria mais aquele lugar de centro. Aquele teocentrismo do passado seria mudado para um antropocentrismo. Aquela visão que colocava a religião como sendo o elemento explicativo maior ia lentamente mudar. E o que nós encontramos em sua obra é exatamente esse protesto contra a supervalorização do espiritual, da alma. Eu li em muitas partes da sua obra exatamente esse enunciado de protesto contra a espiritualização daquilo que era material. Eu até separei aqui algumas partes em que ele fala isso de uma forma mais incisiva. Eu coloquei aqui uma parte muito tocante, é uma parte da sua autobiografia, o Et Homo. Ele vai dizer, Deus, imortalidade da alma, redenção, além, todos esses são conceitos que nunca levei em conta. Nunca com eles sacrifiquei o meu tempo. Sou bastante curioso, suficientemente incrédulo, demasiado insolente para contentar-me com uma resposta tão grosseira. Deus é uma resposta rude, uma indelicadeza contra nós pensadores. Dizendo-se a verdade, não é senão um tosco empecilho contra nós mesmos, ateus. Então vejam, que o Nietzsche, ele nessa parte do Et Homo, ele diz que a resposta que grande parte da humanidade aceitava como suficiente, válida, pelo menos o homem comum, o homem iletrado, era algo que ele não podia aceitar. A ideia de Deus, de imortalidade da alma, nunca o convenceu. E é importante destacar que ele era filho de um pastor protestante. Mas logo cedo, ele diz que aos 13 anos, ele já duvidava dessa bondade divina, por perceber o mal no mundo. E aí até colocou em sua mente que Deus era o criador do mal. Se Deus era um ser existente, ele deve ter criado tudo isso, ou seja, foi o criador do próprio sofrimento, da própria dor humana. E em muitas outras partes do livro, da obra nietzschiana, ele vai desmentir essa ideia de alma. Eu peguei aqui uma parte, dos fragmentos póstumos, onde ele diz o seguinte: tomar o corpo como ponto de partida e fazer dele o fio condutor, eis o essencial. O corpo é um fenômeno muito mais rico e que autoriza observações mais claras,
A crença no corpo é bem melhor estabelecida que a crença no espírito. Vejam, né? O que ele diz aí em outros termos? Que não adianta falar de uma coisa tão vaga como alma. Os religiosos, os espíritas, todos os religiosos, quando falam em alma, falam de uma coisa vaga, algo que não pode ser estudado cientificamente, concretamente. É meramente uma ilusão retirada do nosso egoísmo. É porque nós não queremos perder a nossa individualidade. Nós somos tão egoístas que nós queremos manter a nossa individualidade mesmo depois da morte. Mas o que o Nietzsche diz aqui é que a alma é, na verdade, uma parte do corpo. Não existe bem alma. Alma, se pensarmos poeticamente, é a mente, é a subjetividade. Mas o que pode ser estudado é o corpo. Daí ele dizer que toda filosofia séria é uma filosofia que deve se basear na corporeidade, no corpo, naquilo que é concreto. Deixemos essa coisa de alma, de espírito, porque isso não nos leva a nada. Tanto é que a religião foi levada cada vez mais para fora das ciências. Na época dele, aí existia ainda uma intromissão muito forte da religião. Já estava em declínio, mas existia uma intromissão muito forte. E isso, do século XX para cá, vem diminuindo cada vez mais. As pessoas perceberam que religião não tem nada a ver com ciência. Não adianta você confundir uma coisa com outra. E aí ele vai dizer no Zaratustra, ele diz o seguinte: eu sou corpo e alma. A alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo. A primeira vez que eu li isso, né, algumas décadas atrás, me emocionei muito. Por quê? Porque o que ele está dizendo, entre aspas, aqui, é que alma nada mais é de que uma palavra, um termo que nós criamos para falar da nossa sensibilidade, para falar da emoção que nasce do corpo, da sensibilidade bruta que nos leva a ter uma relação com o mundo. Não existe alma imortal, não existe nada que sobreviva à morte. O que importa, e é o que ele está dizendo, é a vida real. Deixemos de pensar em alma, em sobrevivência e tenhamos responsabilidade com a vida concreta, com a vida do agora. Essa é uma noção filosófica muito importante para o surgimento da contemporaneidade. Toda a contemporaneidade baseia-se no primado do corpo, da sensibilidade, na ideia de que a vida real é a vida que temos, é a vida que neste momento sentimos como efetividade. Entendam bem, né? Quero que vocês entendam que a ideia dele falar contra a alma e o espírito não é o interesse de rebaixar o ser humano. Ao contrário, até. Ele está tentando enaltecer o que é efetivo, o que é materialmente possível de ser sentido. Não fique pensando em céu, vida após a morte, viva a sua vida no agora. Esses espertalhões que vivem te prometendo vida depois da morte, eles vivem bem aqui. Às custas dessas ilusões que eles te vendem, eles já vivem no paraíso. Então não seja bobo. A efetividade, o que existe, é isso que você está vivendo. Até no livro ainda, Assim Falou Zaratustra, ele aprofunda e diz o seguinte: por trás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão, há um poderoso soberano, um sábio desconhecido. Ele se chama si mesmo. Em teu corpo habita ele e o teu corpo é a própria alma. Há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria. Aí ele está dizendo que uma sabedoria desencarnada
não é sabedoria. Você vai experimentar o mundo a partir do seu corpo. É lógico que quando ele fala aqui de corpo, ele não está falando só do corpo no sentido imediato. Ele está falando da sua memória, ele está falando da sua história, de tudo aquilo que te cerca e gera uma subjetividade. Ele está reclamando ao homem um processo contrário ao processo de alienação, que tirou o homem do seu próprio centro, projetando como se fosse uma abstração. O Nietzsche está dizendo que você deve recuperar o valor que parecia estar dissociado nas divindades, que estava dissociado no mundo do além. Ele está, de alguma maneira, fazendo uma filosofia revolucionária, uma filosofia que vai contra o platonismo, o idealismo, o cristianismo. Por muitos e muitos séculos, o homem se contentou em viver uma vida miserável aqui, pensando na vida gozosa, maravilhosa que teria como espírito, como alma. O que o Nietzsche diz é que nós devemos inverter a prioridade. Ninguém que esteve do outro mundo voltou. Por isso, o outro mundo é apenas uma ilusão. O outro mundo é apenas a tentativa de completar os nossos desejos a partir de uma fantasia, né, prospectiva de uma vida eterna. E a ideia de colocar todo o valor humano na corporeidade, de negar a alma, de negar o espírito, de negar deuses a partir da efetividade, é uma forma incisiva de dizer que você só é aquilo que você é nesse instante. Nem o passado existe mais e nem o futuro ainda existe. Só existe o momento que é chamado de instante. Por isso, viva o instante. Viva a vida que é real, que pede sangue para manter propriamente você vivo. É essa a ideia maior na negação que o Nietzsche faz em relação à alma ou espírito. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, faça os seus comentários, faça a sua parte. Eu, desse lado, falo sobre alguns temas e você coloca aí o seu ponto de vista. Se quiser colocar, né, a insinuação até de temas futuros, faça isso. Deixe o like, convide outras pessoas, compartilhe o conteúdo e até a próxima vez, porque volto daqui a uma semana a falar sobre um outro tema muito importante e filosófico. Um abraço a todos.